Olha, fim de semana com muito futebol, com campeões, com conquistas, com reclamações. Vamos lá, vamos agora passar a limpo um panorama esportivo do final de semana. Boa tarde, Ricardo. Muito boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que estão conosco. É isso mesmo, os estaduais em voga, em alta nesse final de semana. E as informações do esporte caro para Tecfrio, Soluções Frigoríficas e Cicobi Credial, que mais que uma escolha financeira. Paulo Gonçalves, foi um final de semana eletrizante em vários estaduais, né? Principalmente aqui no sul do Brasil, né? A gente tem que trazer à tona também a nossa área aqui. Mas eu quero trazer uma pessoa que entende muito de futebol. Claro. Tanto que hoje à noite ele vai estar aqui debatendo sobre isso. Marcos Roberto Feijó, ele não gosta que eu chamo de Roberto, mas tá aqui ele, Marcos Feijó, aqui ao meu lado, né? E olha só, nós tivemos grandes jogos nesse final de semana. Paulo Gonçalves, dentre eles o teu Inter, que infelizmente não conseguiu virar o jogo, hein? Marcos Roberto Andreata Feijó. Ah, tem o Andreata também? Andreata. Mas se tratando de Ricardo Evandro, pode me chamar de Marcos Roberto. Não tem problema nenhum. Vamos fazer uma enquete, Marcos Roberto ou Ricardo Evandro? Seja bem-vindo, Marcos Feijó, ele que vai estar à noite, hoje também às 19 horas, mas Paulo Gonçalves não foge da risca não, hein? Não, tô por aqui. O que aconteceu com o teu Internacional, hein, final de semana? Aconteceu a lógica, né? Um time que perde por 3 no primeiro jogo dificilmente vai recuperar no segundo. Claro que também houve uma questão de arbitragem, mas não decisiva a ponto de dizer que o Grêmio não mereceu o título gaúcho, né? Claro, mereceu. Quem faz 3-0 na casa do adversário é porque foi eficiente, né? E é claro que eu acertei o primeiro tempo do placar. Se você viu nas redes sociais, eu falei que ia dar 1-0 pro Grêmio, mas o segundo tempo, né, Paulo Gonçalves não deu pro Inter fazer 4 aí, não teve jeito. Vamos depois falar um pouquinho mais sobre isso. Primeiro agora, né, nós vamos falar um pouquinho dos estaduais aqui, né, na TV Concórdia, principalmente os principais do Brasil. Tem de Minas, tem o de Paulista, tem o Carioca e tem também o Paranaense. Coloca na tela para nós aqui, Matheus. Aqui na telinha vocês vão conferir agora, né? Marcos Feijó, o que tu acha aí, ó? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná. Qual que foi o maior destaque, talvez, entre esses 4 aí? Destacar o do Paraná porque é nenhum time da capital, né? Ah, verdade. O Operário e o Londrina. Um tirou o Atlético Paranaense, o outro tirou o Curitiba. 2 times de Série A foram eliminados nas semifinais. E o Operário conquistou o título lá no Estádio do Café, lá em Londrina. Parabéns, Ponta Grossa, aqui numa linha reta não é tão distante daqui, né? É verdade. Não é tão distante daqui. Isso aí. Além... Cada um tem o seu destaque, né? Minas Gerais, o negativo. O que é aquilo lá no fim do jogo? Briga, né? Aliás, é responsabilidade do goleiro, né? Verdade. Foi malvado o goleiro e aí girou pancadaria com selvageria, coisa triste mesmo, né? E aí depois tentam apaziguar, mas eles têm que pensar isso antes, inclusive, da bola rolar, né? O fair play, enfim. E São Paulo e Rio? O Rio de Janeiro, o mais interessante que eu vi foi na cobrança dos pênaltis, um monte de pênalti telegrafado. Há cobranças irresponsáveis de pênalti. Claro, daqui a pouco o goleiro vai para um lado, a bola vai para o outro, mesmo jogador fazendo aquela pisadinha antes de partir pra bola, firula e tal. Aí se o goleiro vai pro lado, a bola vai pro outro, é um golaço, mas não foi o caso. Muitos pênaltis telegrafados, o Fluminense tivesse caprichado, podia ter levado, né? Não tô dizendo que o Flamengo caprichou, teve um pouquinho mais de sorte nas penalidades máximas, e esse título tem quem sou eu, né? Mas eu homenageio o Luiz Felipe com este título do Flamengo, e de noite no debate eu quero falar muito sobre a demissão do Luiz Felipe. Hoje à noite tem debate, hein? E em São Paulo, o Palmeiras ganhou fora de casa, hein? O Palmeiras, assim, eu tava torcendo pro Novo Horizontino, e aí eu vou chegar no Barra depois também, que é para você ter um título, né, uma coisa mais rara, né, que os grandes estão sempre conquistando, enfim. Agora, o que valorizou o Novo Horizontino foi a questão do jogo de ontem, né, o que fez descer o Palmeiras, e isso então foi respeito ao Novo Horizontino, que lotou o seu estádio, claro, não só com sua torcida, com a torcida do Palmeiras também. Aí os palmeirenses lá ganhando, apertado e fazendo cera. Isso aí então quer mostrar como o time de Novo Horizonte do interior é bom. Pra te ver o Palmeiras já não é mais o mesmo. É isso aí, é isso aí. Tanto que estava um bom tempo sem ganhar nada, né? O Palmeiras, e agora voltou também a conquistar título. Matheus, coloca agora para nós aqui, né? De Santa Catarina. Vamos agora falar de Santa Catarina, porque tivemos então o campeão definido. O Barra, né? Que no primeiro jogo venceu por 3-1 e ontem perdeu aqui em Chapecó. Teve vários problemas aí no pós-jogo, mas vamos falar do jogo em especial. Teve até gol anulado da Chapecoense, né, Feijó? Pois é, tava 0-0 até o finzinho, aos
43 a Chapecoense fez 1-0, um gol de fora da área, e aí aos 46 fez o 2-0, mas foi com a mão, né? Foi la mano de Deus, né? É verdade, é verdade. Foi com a mão, de soco, na verdade. E aí foi anulado, não tinha mais tempo, e o Barra campeão. A Chapecoense veio viva de lá, que ao contrário do Inter e Grêmio, foi 3-0 o primeiro jogo no Grenal, e lá estava 3-0 e nos acréscimos a Chapecoense fez o 1, o que, né, deu a sobrevida para a Chapecoense. Agora, o que pegou de bola o goleiro do Barra? O goleiro do Barra fechou o gol, é Everton, o nome dele, se eu não estou enganado. Chapecoense podia ter devolvido, inclusive, os 3, né? Mas no futebol não tem ser, não tem podia. Parabéns ao Barra, e é o que eu dizia em relação ao Operário ali, né? Um título inédito, aqui no caso, né? Inédito. O Operário eu não lembro se já foi alguma vez lá de Ponta Grossa. Título inédito. Eu vou dizer assim, até o nosso último debate aqui há 15 dias, segunda-feira, eu estava até com dificuldade de dizer, você vai torcer para a Chapecoense ou para o Barra. Nós moramos no Oeste, no meio Oeste, que bom título para cá, mas o Barra também aí eu fico com ciúme em relação à Concórdia, né? É uma SAF certinha, ajustadinha, viu? Bem organizado, né? Exatamente. Culminou no título com poucos anos de vida. É isso aí, o Barra aí que há pouco tempo, né, chegou aí despontando no Brasileirão, agora também no estadual e com o seu primeiro título, né, com uma boa base formada também fazendo a diferença. Vocês estão vendo aí alguns lances, né, do jogo entre a Chapecoense e o Barra, né, que foi a decisão ontem aqui em Chapecó. Eu sou chapecoense, eu nasci em Chapecó, pra quem não sabe, né? Sou chapecoense, cara, que eu tava torcendo pra Chape. Mas eu concordo contigo, Feijó, né? Ver o Barra fazendo a diferença e mostrando que é possível fazer um futebol organizado no Brasil ainda faz a diferença, né? Agora eu vejo, além dos lances, ou mais do que os lances, né, arquibancada lotada, 16, 17, 18 mil torcedores. Por isso, talvez a Chapecoense mereceria, né, também o título por ter lotado a Arena Condá. Agora, cabeça erguida, porque a Chapecoense tem uma sequência no Brasileiro, São Paulo, fora, depois de atenção na mesma semana em casa, Grêmio e Corinthians na segunda e na quinta, Internacional no Beira-Rio, Atlético Mineiro em casa, então é focar no Brasileiro agora. O bicho tá pegando. Vamos falar de outros brasileiros agora com estádio lotado também lá, o Internacional. Então vamos aqui voltar, então falar do Campeonato Gaúcho, o Grêmio então que falem desceu. Vocês, eu vou não, fica aqui. 3-0 pro Grêmio no primeiro jogo, 1-1 no segundo jogo. Não tem como a gente trazer aqui falar do Grenal, infelizmente não falar da arbitragem, né? Eu não gosto de falar da arbitragem, mas infelizmente mais uma vez teve um pouco de interferência. O que tu acha, Fernando? Mas assim, eu vou dizer uma coisa, e aí não é como gremista, eu vou falar como cronista, enfim, foi pênalti, não tem nem dúvida, e não foi foi 2 pênaltis num lance só. Eu concordo. E fizeram sanduíche do jogador do Internacional. Agora, não é campeonato manchado. Me desculpa, quem fala campeonato manchado, e é por isso que eu não acompanho esses jornalistas identificados, tá? Não acompanho. Porque eles falam coisas e eles acabam inflamando. Tá? E não é um campeonato manchado. Há um erro ali da arbitragem, do VAR? Tá? Mas campeonato manchado é outra coisa. Outra, pênalti dado, se fosse dado, não é pênalti convertido. Os caras falam como se pênalti fosse gol. Não é. E na fase que o Internacional tá, porque teve lance que o Inter perdeu o gol com a bola rolando ali. Tudo bem, o goleiro do Grêmio é bom, mas não é um gol que se perde cara a cara com o goleiro. É mais fácil você fazer um gol com a bola rolando na frente do goleiro do que uma batida num pênalti. Então, assim, pênalti dado não é pênalti convertido, saber se o Inter ia ter competência de converter. E outra, o Grêmio fez 4-1 na soma. Nenhum gol do Grêmio é questionado. Todos os gols do Grêmio foram legítimos. Então o Inter teria que ter mais 4 pênaltis para virar para 5-4. Tem os fatores aí dos pênaltis que o pessoal fala muito, né, também. Eu quero chamar aqui de novo o Paulo Gonçalves até aqui conosco, aqui na tela, porque nós temos vários fatores ali da arbitragem que foi questionado, né, Paulo? Mas como tu bem frisou antes, né, o Grêmio, né, na somatória dos 2 jogos foi melhor. Agora, nesse jogo em especial, o Inter jogou mais. O Inter jogou mais, porque o Inter tinha que jogar mais, né? E o Grêmio jogou com o regulamento na mão, é diferente, né? Foi criticado por alguns comentaristas, o Grêmio não está jogando bem. Não, o Grêmio está jogando com o regulamento. E o regulamento não pedia que o Grêmio fosse para atacar, fosse para criar oportunidades. Não, o Grêmio tinha que ser um time defensivo e bem defensivo. E nessa parte foi eficiente, né? Eu não entendo como é que não é dado um pênalti desse, porque, na verdade, não é só questão do lance em si. E eu defendo isso. A arbitragem teria que ser mais inteligente em relação a pegar um momento, né? A circunstância. O árbitro sabe que está 3-0 pro Grêmio. Sim. Na soma total. Sim. O árbitro sabe que já está 40 minutos do... Tava 40 minutos já? 40.
Era no alguma finzinho coisa. do primeiro 30 tempo. alguma coisa. 35, 38, acho. E o árbitro sabe que é duvidoso. Custava marcar. Não, e ele marcou de Quem do prontidão. Grêmio ia chiar? Tivesse De marcado forma aquele. Então, assim, ó, a arbitragem teria que pensar mais no todo, no combo, na circunstância para marcar não um pênalti. Ah, mas tem o VAR, tem a imagem, mas os caras estão errando com a imagem. Eu não sei se viram só do. Tem, o jogador do Grêmio se desequilibrou, Sim, o sim, jogador sim. do Inter tá na velocidade cai, mas por trás tem um toque. Tem um toque por trás do outro que está junto. Então é pênalti, né? Teve um comentarista da Globo, se não me falha a memória, que até comentou. A maioria disse que foi pênalti. É você dizendo que foi pênalti, dizendo que foi pênalti, o Ricardo também, é inquestionável, olhando o lance ali, né? Só que aí você começa a ver alguns detalhes de uma câmera aqui e outra ali, e aí o comentarista de arbitragem disse assim, olha aqui, o jogador do Grêmio foi atingido antes pelo jogador do Internacional, pelo Alan Patrick e tal. Agora, se você começa a pegar a câmera lenta, fazer toda aquela análise... Você foi a química do futebol. Não tem mais, não tem mais. Aí agora você olhar o lance, identificar, não, todo mundo, foi pênalti, inegável. Aí eu acho que é um pênalti de carteirinha que o árbitro marcou dentro de campo. A gente até está vendo agora ali imagens do pênalti ali, ó. Né? A gente pode ver de vários ângulos diferentes ali, ó. É indiscutível, é indiscutível. Tem dois jogadores, fazem, como foi bem falado, de sanduíche, né? Um no chão, outro em cima. Para mim é indiscutível esse pênalti. E também alguns outros lances também que eu acho que o juiz ele ficou um pouquinho temeroso, né, na marcação de alguns outros lances. Até com talvez expulsão no primeiro tempo. Essa é a minha opinião, tá? Viu? Vá você apitar um jogo, telespectador, para ver a pressão que é, né? Vá você apitar um jogo. Se tu der de um lado, tem a história do jogo anterior do outro lado. Se tu não der agora, é porque tem a história já dos primeiros minutos desse jogo. Vá você apitar um jogo para... Eu fui brincar de apitar jogo no Clube da Colina, na Rádio Rural. Meu Deus do céu. Colega meu do dia a dia, porque eu dei um amarelo pra ele. Ficou bravo. No começo do jogo, passou o jogo inteiro, passava por mim me encarando o jogo inteiro. Colega de trabalho. Não vai apitar um jogo desse, uma pressão, 45 mil pessoas. Eu tenho certeza que não foi fácil pra ele e também para os corações dos colorados e gremistas, então, assim, né? Não tem campeonato marcado, concordo. campeonato manchado. Isso não existe, gente. Quem é que vai fazer um campeonato manchado? Tem muita coisa por trás, um campeonato desses aí de patrocínio, né? O próprio VAR que erra, mas está ali, está sendo filmado, é um BBB, como é que tu vai manchar? Outra coisa, né? Porque eu vou voltar à questão do jornalista identificado. O jornalista identificado ontem numa transmissão chamou o árbitro de FDP. Não, daí tá louco, Como é que tu vai falar? Pô, o cara tá ali numa pressão dessa, trabalhando, né? O Klein é dado como principal árbitro que tem lá. Sim. Aí vai envolver a mãe do cara. Tem que ter a dosagem certa. Eu prefiro não ganhar cliques e analisar imparcialmente. A realidade. É por isso que a maioria todos os gremistas que eu ouvi, todos disseram a mesma coisa. Foi pênalti, ponto final. Né? Então ali teve esse erro. Mas é claro que hoje à noite vai ter mais sobre isso, né? 19 horas. Eu, o Vanderlei Camargo, o Williams, Will Ferreira e a Andresa Dalpupo, que um dia vai cair ainda nesse degrau aqui, ó. Ela vai tropeçar nesse degrau. Tem torcida pra isso. Pra quem ainda não assistiu, ela fica aqui sempre na frente, né? Então... E o melhor vai ser o VAR depois. Né? Fazendo em câmera lenta, né? Sim. Marcos Feijão, obrigado pela participação conosco aqui, obrigado, né? Aqui na TV Concórdia, no esporte, sempre para Cicobi Credial, aqui também Tec Frio, soluções frigoríficas. PG, obrigado também aí, né? Por essa descontração e também trazendo informações aqui pertinentes sobre o futebol. Muito bem, obrigado Ricardo, obrigado Marcos Feijó aqui com a gente nessas análises do final de semana dos campeonatos estaduais que chegaram ao fim.